Agora presta atenção nessa história. Eu te apresento um defensor público chamado Carlos Eduardo Oliveira. Um defensor elegante, um defensor inteligente e um homem de 36 anos de idade. Só que antes que o Carlos Eduardo assumisse, o cargo como defensor público, há 9 anos ele cometeu um crime. Esse mesmo defensor que ajuda quem não tem condições de pagar um advogado, assaltou um casal e roubou joias e semijoias avaliadas em mais de R$500 mil. Não foram 9 anos, Foram 14 anos atrás. Carlos Eduardo estava com uma cara da impunidade. Olha como que é esse mundo, Quem defende, agora é condenado. Carlos Eduardo foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão e perdeu o cargo na Defensoria Pública. Entenda na reportagem de Naira Pache, Pana Quadrada. O defensor público de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Oliveira de Souza, de 36 anos, perdeu o cargo e foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pela Justiça de Mato Grosso por um roubo que cometeu em 2005 no município de Campo Verde. Carlos foi preso no dia 13 de dezembro de 2005, junto com mais 2 pessoas, por ter rendido um casal e roubado joias e semijoias avaliadas em R$550 mil. Uma semana depois do crime, passou a responder ao inquérito em liberdade. 4 anos depois, o advogado passou no concurso público e começou a trabalhar na 4ª Defensoria Pública de Atendimento a Presos Provisórios Condenados. A condenação do defensor foi expedida apenas agora no mês de agosto. A juíza de Mato Grosso levou em conta a premeditação, já que um carro foi alugado para o crime, houve uma divisão de tarefas e também por causa do tempo em que as vítimas ficaram em poder dos criminosos. Com esse agravante, a pena inicial, que seria de 7 anos em regime fechado, além do pagamento de uma multa, aumentou para 9 anos. Por fim, a juíza ainda esclareceu que a perda da função de defensor é por causa da total incompatibilidade de seu cargo com a autoria do presente crime. Contudo, a juíza autoriza que Carlos aguarde a decisão em liberdade. Mesmo tendo sido preso em 2005, Carlos Eduardo assumiu o concurso público para defensor em 2009. Em nota, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul informou que Carlos apresentou os antecedentes criminais do estado onde morava, que no caso era aqui em Mato Grosso do Sul, como pedido em todo o procedimento de concurso público. Como a única ação penal era em Mato Grosso e eles não tiveram acesso aos antecedentes criminais do estado vizinho, não havia nenhum problema. Já com relação à perda de cargo público por conta de um processo criminal, eles disseram que depende da decisão da respectiva sentença penal condenatória. De acordo com o vice-presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, cada órgão fica responsável pela forma como analisa a questão dos antecedentes criminais. Na realidade, ele está submetido a 2 regimes de fiscalização. Ele está submetido ao regime de fiscalização da Defensoria Pública, como o defensor público submete às leis dos servidores públicos da Defensoria. E, como ele está inscrito na OAB, ele submete ao Código de Ética da OAB. No que se refere ao Código de Ética da OAB, os fatos que ensejaram nesta condenação dele devem ser apurados se isto é uma conduta ética a permitir que ele continue tendo seu registro na OAB. Ele também conta que, a princípio, a carteirinha da Ordem de Carlos Eduardo não foi suspensa e que estão em contato com a OAB de Mato Grosso. Se ele for condenado lá por um desvio ético, a OAB do Mato Grosso nos comunicará para as suspensões, o afastamento da inscrição dele aqui. Vai entender, gente? Defensor, mesmo sendo preso, no ano de 2005, foi solto e assumiu um cargo dentro da Defensoria.
vai entender as nossas leis, vai entender a nossa justiça.